Olá, crianças! Estou aqui de volta para mais uma aula com vocês, na disciplina de gramática, assunto número do substantivo. Neste mês, estamos estudando substantivo, né? A classe gramatical que nomeia os seres, sejam eles vivos, né? Seres reais ou imaginários. Na aula passada, estudamos o gênero do substantivo, que é aquela classificação entre feminino e masculino. E já na aula de hoje, iremos estudar o número do substantivo, que é a classificação entre singular e plural, certo? Então, vamos aqui comigo e vamos conferir esse assunto. Eu escaneei essa imagem no livro de vocês justamente para auxiliar nos estudos, certo? Então, quando eu digo o carteiro, esse carteiro, dá a ideia que tem um carteiro ou mais de um carteiro, dá a ideia que tem um carteiro. Então, carteiro aqui ele está no singular. E é claro que meu artigo e meu pronome também vai estar no singular, pois são classes, né, que estão ali acompanhando o substantivo que precisam também variar conforme o substantivo. Então, o carteiro, esse carteiro, está no singular. Mas o que é singular? Singular indica um único ser ou um conjunto de seres considerado como um todo. Então, se eu tenho um único ser, então estou falando de singular. E se eu tenho uma palavrinha que está representando um conjunto, mas considerado como um todo, então também é singular. Quer um exemplo? Como eu falo arquipélago, arquipélago é um substantivo coletivo. Ele coleciona o quê? Um conjunto de ilhas. Então, um conjunto de ilhas, várias ilhas, formam o quê? Um arquipélago. E a palavra arquipélago está no singular, ok? Vamos adiante. Os carteiros, esses carteiros. Dá a ideia que tem um único carteiro ou mais de um carteiro. Dá a ideia que tem mais, né, de um carteiro. Carteiros está o quê? No plural, tá? Então, é justamente por isso que o meu artigo os e meu pronome esses está no plural, pois estão acompanhando o meu substantivo carteiros, que está no plural, certo? Prestar muita atenção nesses detalhes. Então, o que é plural? Indica mais de um ser. Quando eu estou indicando que existe mais de um ser, então estou falando de plural. O plural se faz normalmente com o acréscimo da letra S ao singular, na maioria das palavras, mas é claro que em outras palavras essa regrinha aqui de acrescentar o S não vai dar certo, tá? Então, normalmente a gente acrescenta a letra S no singular para formar o plural. Na minha imagem aqui eu tenho um aluno, aí por isso que eu digo o aluno. Na outra imagem eu tenho vários alunos, então eu tenho os alunos. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda? Aqui na escrita de o aluno, os alunos, houve o acréscimo da letra S, transformando assim do singular para o plural, tá? Aluno, alunos. A mesma coisa acontece em outras palavras, por exemplo, mesa, mesas, copo, copos, doce, doces, caderno, cadernos e assim por diante. Mas, como a tia Hortense disse aqui para vocês anteriormente, existem palavras que não tem como acrescentar o S para formar o plural. Precisa ter o quê? Outras regras, né? Para que eu consiga fazer a passagem do singular para o plural sem equívocos, sem erros. Então, vem aqui comigo, tá? Porque vamos conhecer as regrinhas, tá? Das outras palavras. Então, quando eu tenho o meu substantivo que está no singular terminado em "ao", a finalização do plural é "ais". Vamos ver aqui, jornal, jornais. Vejam aí, terminou em "ao", jornal. Então, meu plural precisa terminar em "ais", jornais. Quando o meu substantivo, né, singular, termina em "el", como é o plural? És, se for oxítono, eis, se for paroxítono, tá? Lembrando, paroxítono, oxítono, aquelas regrinhas lá, aquele estudo que a gente fez, tá? Da sílaba tônica. Oxítono, a sílaba tônica é a última,
Paroxítono na sílaba tônica é a penúltima, tá? Então, és, se for oxítono, eis, se for paroxítono. Vamos ver aqui. Pincel fica pincéis. Móvel fica móveis, tá? A gente pode até associar a questão da sílaba tônica. Pincel. Então, fica pincéis com és. Móvel fica móveis, tá? Com eis. Ok? Não pode errar aí. Vamos agora para a finalização il, tá? Se a finalização for il, o meu plural será is ou eis. Lembrando que is, se for oxítono, a mesma regrinha da anterior, e eis, se for paroxítono. Então, canil fica canis. Veja, ó, canil fica canis. Fóssil, fóssil fica fósseis, porque fóssil é uma paroxítono, então fica eis, certo? Vamos aqui agora para quando finaliza em ol, que fica os. Olha só que facinho. Então, se o meu singular terminou em ol, o meu plural irá finalizar em os. Então, lençol fica lençóis. Se o meu singular finaliza em u, como é que fica o plural? Us. Então, pau, paus, certo? Lembrando que isso aqui é equivalente a pântano, tá? Pau é referente a pântano. Se a minha palavra, o meu substantivo, né, que está no singular, terminou em N ou então na letra N, eles terão a mesma finalização para o plural, que é NS. Vamos conferir aqui. Armazém fica armazéns. Hífen fica hífens, tá? Com NS. Terminado em ão, tá? Aí vai ter 3 terminações para o plural. Ão com ãos, ão, ões, ão, ães. Vamos ver aqui, ó, nas palavrinhas. Mão fica mãos. Reação fica reações. Pão fica pães. Beleza? Agora vamos falar, né, de regrinhas, mas com relação ao acréscimo, tá, crianças? Então, se meu singular terminou na letra R e na letra Z, eu irei acrescentar ES. Flor, flores, giz, gizes. Agora, se o meu singular terminou ali, finalizou na letra S, atenção, tá, crianças? Porque eu posso acrescentar o ES se for monossílabo tônico ou oxítono. Se for um monossílabo tônico, aí sim, o plural dele eu devo acrescentar ES. E se for oxítono, também. Porém, se não for monossílabo tônico e nem oxítono, se for paroxítono ou proparoxítono, por exemplo, eu não faço nada, tá? Porque essa palavrinha aí não irá variar, ok? Então, vamos ver aqui os exemplos. Mês é um monossílabo tônico, então fica meses. Freguês, fregueses, tá? Então, é a regrinha do oxítono. O pires, os pires, aqui já é o quê? Paroxítono, então, ó, não variou, tá? Não houve mudanças. O ônibus, eu já tenho os ônibus, tá? Então, também não variou. A única mudança que houve aí foi a variação do artigo, né? Ou os, ok? Então, entendido, né? Sobre isso. Vamos agora para o X. Se finalizou na letra X, não irá variar, tá? Fica da mesma forma a palavrinha. Vocês não vão acrescentar e nem diminuir nada, certo? Nem fazer transformações. Então, fica o pires, os pires, para o plural. Então, aí o que variou realmente foi a classe gramatical que está acompanhando, né? Que no caso aí foi os artigos, né? O artigo o. Ok? Então, vamos aqui agora falar sobre as pronúncias, né, das palavras quando está no singular e quando está no plural, que podem variar. Quando eu digo o tijolo, eu digo de uma forma. Ou seja, o som, né, sai de uma forma. Quando eu falo os tijolos,
eu já digo de outra forma, né? A sonoridade é diferente. Então, existe uma variação de sonoridade quando está no singular e quando está no plural, no que tende um som ser mais aberto e o outro ser mais fechado. Ó, quando eu digo tijolo, tijolo. Agora outra, os tijolos. Então, um som é mais fechado, o outro é mais aberto. O osso, o osso, os ossos. Então, já tem a diferença, né? Um som é mais fechado, o outro som é mais aberto. Então, existe aí uma variação sonora, né? E isso, quem faz essas relações é a área da fonética, né? Que estuda os sons, né? Das palavras, fonemas. Vamos aqui agora. Alguns substantivos são empregados apenas no plural, tá? Alguns são empregados apenas no plural. Nesse caso, os artigos, numerais e pronomes que os acompanham também precisam ir para o plural, certo? Então, a informação aqui é que existem palavras que são empregadas apenas no plural, tá, crianças? E que, nesse caso, os artigos, numerais, os pronomes, ou seja, aquelas classes gramaticais que acompanham o substantivo, elas precisam também acompanhar o substantivo, ok? Vamos ver aqui algumas palavras que são empregadas sempre no plural. Cócegas, óculos, parabéns, condolências, certo? Há substantivos que mudam de significado de acordo com a flexão de número. Será que isso realmente acontece? Claro que sim, criança. Ou seja, quando a palavra está no singular, ela possui um significado. Quando eu passo essa palavra para o plural, ela já passa a ter outro significado. Vamos ver aqui no quadro. Bem, já dá a ideia de virtude, felicidade. Bens, né, no plural, já dá a ideia de propriedades, posse. Então, já é uma ideia completamente diferente da anterior. Quando eu digo costa, estou falando do litoral de um território. Quando eu falo costas, no plural, já estou falando do dorso, né? Quando eu falo vencimento, ó, o O desceu aqui, tá? E na hora de colocar na apresentação mudou, tá, criança? Mas aqui, ó, é vencimento. Vencimento indica o quê? Fim de vigência de um contrato. A mesma coisa, ó, crianças, é vencimentos. É porque a tia digitou e na hora que colocou para apresentações de vídeo, houve uma modificação, tá? Então, vencimentos no plural indica o quê? Salários, certo? Então, quando está no plural indica algo, quando vai para ou quando está no singular indica algo e quando vai para o plural indica também outra coisa completamente diferente. A tia vai voltar aqui os slides só a fim mesmo de pontuar alguns pontos importantes com vocês, certo? Então, vamos lá. Ó, sobre o singular, eu preciso saber que indica um único ser, ok? Ou um conjunto de seres. Quando eu falo de plural, indica mais de um ser. E que, normalmente, o plural ele é feito com acréscimo da letra S. Normalmente, algumas palavras, tá? Para algumas palavras isso serve, mas para outras não. E é justamente por isso que precisamos estudar essas regrinhas, que são as terminações do meu singular. Conforme termina o meu singular, irá definir como será a finalização do meu plural, tá? Como vimos aí, jornal, fica jornais, pincel, pincéis, móvel, móveis, canil, canis, fóssil, fósseis, lençol, lençóis, pau, paues, armazém, armazéns, hífen, hífens, mão, mãos, reação, reações, pão, pães, flor, flores, giz, gizes, mês, meses, freguês, fregueses, pires, os ônibus, o pírix, os pírix, tá? Então, para definir essa passagem do singular para o plural, eu preciso que conhecer as regrinhas, saber em como terminou o meu singular para definir a finalização do meu plural e fazer a passagem do singular para o plural sem nenhum equívoco. Vimos também que algumas palavras
que estão ali no singular têm uma pronúncia diferenciada de quando ela é dita no plural, como o caso da palavra tijolo e da palavra osso, e entre outras palavras também, tá? Que também acontece isso, tá? Esses aqui foi só como exemplo. Alguns substantivos também são empregados no plural, né? Alguns substantivos são empregados sempre ali no plural. E nesse caso, que as classes gramaticais que acompanham o substantivo precisam também acompanhar o substantivo e ficar no plural, como as palavras cócegas, óculos, parabéns, condolências. Há substantivos que mudam de significado de acordo com a flexão de número, que foi as palavrinhas que a gente viu aqui, que no singular indica um significado e quando eu passo para o plural já indica outro significado. Então, crianças, agora essa é para vocês, que é ler e responder as páginas 80 a 85 do livro de gramática, ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.